1 Coríntios 18, capítulo 1, 18 ao 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Convido os demais leitores aqui a tomarem seus lugares. Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermentos, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigia-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala de andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois, eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com minha
com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galho cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada. Responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os estrangeiros. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. Ao que ele respondeu: É o suficiente. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, e lhes perguntou: Por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, porém, respondeu, Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes da sinagoga, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro.
Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntaram: Profetize. Quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos. Disseram eles. Jesus respondeu: Se vos disser, não crereis em mim. E se assim vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos. Então, você é o Filho de Deus? Ao que respondeu: Vós está dizendo que eu sou. Eles disseram: Porque precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus. Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes e aos sacerdotes aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria conhecê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naqueles dias tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes da sinagoga, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez eles lhe falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-lo atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubra-nos.
Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé a partir de agora. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades os ridicularizavam. Salvou os outros. Diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando estas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, e ele estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos orar pelo nosso pastor nesse momento. Deus Pai, Todo-Poderoso e Misericordioso, Deus sábio e amoroso, obrigado pela paixão do seu Filho, a qual nos salva. Conduza-nos, Senhor, na santa meditação da Tua Palavra. Fala através da boca do seu sacerdote, o reverendo Jaime, nosso pastor. E pregas, Pai, prega-nos naquela cruz com Cristo, para que possamos ressuscitar domingo que vem. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia. Vocês podem se assentar.
Te louvamos, Deus. Te louvamos. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Queridos, estamos aqui diante da mais longa leitura do Evangelho do ano. Você nunca vai encontrar uma leitura do Evangelho tão longa quanto essa dentro do calendário cristão. Seja no ano que a gente lê, nos anos A, onde a gente lê o Evangelho de Mateus, no ano B, onde lemos o Evangelho de Marcos, ou no ano C, que estamos agora, onde lemos o Evangelho de Lucas. E por vezes, em qualquer um desses anos, a gente pode ler também essas mesmas coisas no Evangelho de João, que também é uma leitura bastante longa a respeito da paixão de Cristo. E por que a gente faz isso, né? Nem todos os cristãos costumam ir à igreja na sexta-feira da paixão, né? A gente tem um costume, principalmente entre nós evangélicos, de aproveitar cada feriado para dar uma viajada. Então a gente viaja, vai para algum lugar e tal. E nem sempre a gente está ali na sexta-feira da paixão para celebrar. Embora faça parte do nosso discipulado sempre. Eu sei que alguns irmãos já compraram suas passagens, não se preocupem. Mas a gente sempre fala isso com o pessoal. Gente, peguem todos os feriados do ano para vocês saírem, curtam muito e tal. Mas separem a Semana Santa para vocês vivenciarem um mergulho na paixão de Cristo. Que é isso que a gente faz assim, todo ano. E essa é a festa central e mais importante para nós. Então, o Domingo de Ramos passa a ser também o Domingo de Ramos e da paixão de Cristo. Por isso a gente faz essa leitura da paixão hoje e medita hoje sobre essa paixão. Eu queria que você já entrasse lembrando-se daquele clima de festa no qual você começou o culto de hoje. Hosana ao filho de Davi. Senhor, salva-nos, Tu és o Rei da glória. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Essa mesma multidão que estava em volta dele, exceto alguns discípulos que olhavam de longe, e olha lá, porque você percebeu que um dos discípulos também traiu Jesus. E o outro negou Jesus. Outros fugiram para todo lado. E quem ficaram, e eu preciso dizer isso, principalmente as mulheres. Logicamente, naquele tempo, adolescentes e mulheres não representavam uma ameaça política, nem uma insurreição. Então as mulheres aproveitavam-se dessa possibilidade cultural para estar ali no meio, e com elas também o apóstolo João, que era o mais novinho de todos, provavelmente um menino de 15, 16 anos, que também não era visto como uma ameaça, né? Você vê um moleque de 15 anos hoje, fala assim, velho, não vai fazer muita coisa. Naquele tempo, isso era muito mais, porque era um mundo centrado nas pessoas adultas, né, dos seus 30 para cima. Esses eram perigosos. Então os discípulos fogem. Pedro, que já era um pescador, que tinha uma frota juntamente com seu irmão André, né? João trabalhava com o pai dele, o Zebedeu, e com seu irmão Tiago. O irmão dele já tinha vazado, já tinha sumido, Zebedeu também. E João aproveita aquilo ali porque ele tinha um amor profundo por Jesus. Mas o maior motivo pelo qual eles estavam ali, porque eu diria que as mulheres deveriam temer muito mais, e João também, porque muito fácil seria para eles atacarem essas mulheres e atacarem esse menino quando ele chegou lá. Mas o amor deles, e eu quero retomar aqui o amor de Maria de Betânia no último domingo que a gente meditou, sem entender muita coisa, ela assume a mensagem de Jesus de que ele iria morrer, e ela entra no clima dessa mensagem, derramando sobre ele um bálsamo, preparando ele para a sua morte, antes dessa morte acontecer. Essas mulheres e esse menino chamado João comparecem diante da cruz e assumem de uma vez por todas, olha, ele disse que ia morrer. Eu não sei qual é o sentido disso. Eu vou te dizer, meu irmão, muitas vezes até hoje a gente não sabe, quando você vai analisar muito profundamente, a não ser por uma perspectiva teológica, talvez numa substituição penal, você consiga assim chegar perto e dizer, eu entendi por que ele morreu. Mas a grande verdade é que isso nos dói também. Por que ele teve que morrer? Jesus está sofrendo. Aquelas mulheres estão sofrendo com ele por tanto amor que tem com ele. E elas ficam ali
ao redor da cruz e ficam olhando de longe. E na hora que José de Arimateia pega o corpo de Cristo, num ato de compaixão, simplesmente por um corpo que ele sabia que não tinha mais vida, e ele não tinha esperança que Jesus ia ressuscitar, ele faz isso num ato de gentileza por aquele homem que ele considerara santo ao longo da sua vida. Ele toma e coloca num túmulo, num sepulcro que nunca tinha sido usado por outra pessoa. Certo. Mas tem várias coisas que aconteceram ao longo desse processo que eu queria chamar a sua atenção para elas. Uma delas, o conluio para matar Jesus. Os sacerdotes e os oficiais da guarda do templo se juntaram com Judas, um fiel discípulo de Jesus, para o trair. Olha, nós estamos precisando. E Judas começou a se decepcionar com Jesus em algum momento da sua caminhada, porque ele esperava que Jesus iria entrar em Jerusalém. Qual que era o processo? Ele vai matar o Pôncio Pilatos, vai voltar lá e vai matar o Herodes na Judéia, vai acabar com esses tetrarcas tudo, e ele vai lá com todo um exército poderoso, e ele vai acabar com o imperador, e aí ele vai reinar nesse mundo, e vai trazer a justiça, a paz e a alegria que nós esperamos pelos profetas. Mas quando Judas vê Jesus ali entrando num jumentinho, e se expondo de modo tão pesado dentro do templo, chicoteando pessoas ali, dizendo: olha, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões e salteadores. Isso aqui era para ser casa de oração para todas as nações. Judas já deve ter ficado assim. O nome dele tinha muito significado, inclusive, né? Judas. Um cara puro, representando o louvor, representando o próprio povo de Judá. Uma chamada para isso, alguém que é santo e que faz a coisa certa. E de repente ele começa a observar: peraí, nações? O problema seu com o templo é que as nações não estão entrando aqui. Como assim? As nações que fiquem de fora. Só os santos entram no templo. Quem subirá ao monte do Senhor, afinal de contas? Só aqueles que têm mãos limpas e coração puro. E Jesus está reclamando que não tem gente de outras nações aqui nesse templo. E Jesus vira as mesas, ele acaba com o funcionamento do templo. Para Judas, a ideia era o seguinte: ele vai restaurar o templo. E aí nós vamos continuar recebendo pessoas no templo. Mas aí Jesus está acabando com o templo. E está acabando com a reputação dele, porque agora ninguém mais vai acreditar nele. E Jesus vira para eles em algum momento e fala: olha, o Filho do Homem. Essa era uma expressão muito conhecida por eles, está lá no livro de Daniel. O Filho do Homem era o Messias, que estaria lá no céu, reinando sobre o mundo. E ele diz assim: olha, o Filho do Homem há de morrer. Ele vai padecer sob as mãos dos líderes, dos anciãos do povo, e ele vai ser crucificado e vai ser morto, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. E Judas fica assim: cara, eu não estou entendendo mais nada. Na boa, esse Jesus aí não me cativou, não me conquistou. Você já viu isso acontecer hoje em dia? Ó, esse tipo de Jesus eu não estou curtindo. E se for para viver isso aí, eu vou sair fora. Eu não curto. E aí você se prepara para poder traí-lo. E você o abandona, e você o trai de diversas maneiras. Nós muitas vezes o traímos, porque somos decepcionados com o tipo de Jesus que nos aparece na Escritura. Porque a gente tem uma expectativa de um Jesus que foi colocada em nós, assim como sobre Judas e sobre os anciãos e os fariseus daquele tempo, pela cultura, pela sociedade. E aí você espera o Jesus, cidadão de bem, santarrão, não come, não bebe, não dança colado, faz nada de errado, mas Jesus estava em qualquer festa que o pessoal fazia, Jesus estava lá junto, e o pessoal começa a chamá-lo de beberrão, né? E Jesus diz: olha, vem João Batista, que não come e não bebe, vocês falam que ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem que come e bebe, você chama ele de comilão e beberrão. Puxa vida, que dia que vocês vão dançar de acordo com o ritmo que o reino de Deus está tocando para vocês? Vocês estão sempre inconformados. Os discípulos vão andando com ele, meio sem entender, mas vão continuando. Até o ponto em que Judas se decepciona.
E ele se junta com quem queria destruí-lo. Falou, ó, esse merece ser destruído porque ele acabou com as minhas esperanças. Meu irmão, se em algum ponto da sua caminhada Jesus te ofendeu, te machucou de alguma forma, saiba disso, ele está te machucando para poder te curar e te fazer novo. Talvez eu possa usar uma figura que C.S. Lewis usa nas Crônicas de Nárnia, quando, eu acho que é o Edmundo, né? Que, enfim, entrou no mundo mágico de Nárnia e ficou apaixonado com um tesouro. Quando ele pega esse tesouro, ele vai se transformando num dragão e ele vira um dragão. É isso mesmo, né? Ele era primo dos outros meninos que estão lá em Nárnia, que se tornam reis, aquela coisa toda. E esse menino vira um dragão e ele fica assim, não consegue falar, fica desesperado, voa para todo canto, todo mundo com medo dele. E eu sei que no finalzinho ele tem um encontro com Aslan, que é uma figura de Cristo nos livros do C.S. Lewis. E o Aslan fala, olha, eu vou te curar, mas vai doer. E ele mete as unhas naquela casca de dragão, e aquilo começa a doer profundamente. Ele falava, olha, você precisa disso. E ele começa a dar gritos de dor, desesperado. Falei, não, para, porque não tem jeito. Ele falou, olha, vai ser bom para você. E ele começa a se estribuchar e tremer e tudo mais, até que aquele dragão, ele se destransforma num dragão e volta a ser um menino. E ele fala com ele, olha, eu nunca senti uma dor tão profunda na minha vida. Parece que aquele dragão se tornou o que eu era. É o Eustáquio, né? Eu falei Edmundo. Eustáquio. Aquele dragão era eu, de alguma forma. Embora eu fosse uma outra coisa antes, mas eu me transformei e aquilo ali era eu. Quando você encostou no dragão, encostou em mim. Sim, meu irmão, você tem uma natureza pecaminosa que um dia encontrou você. A primeira vez que você pecou na sua vida. A história bíblica, por meio de parábolas, tenta explicar como é que isso aconteceu. Como é que foi a primeira desobediência humana e como é que isso foi parar na gente. Uma inclinação para o mal. E quando Deus está tratando essas inclinações para o mal, isso detona a gente. Quando Ele toca no nosso orgulho, isso dói lá no profundo do coração. Parece que Ele está machucando a gente. Quando Ele quer tocar em cada área da sua vida, meu irmão, isso dói, isso vai doer. Muitas vezes Ele vai tocar na sua religiosidade. Muitas vezes Ele vai tocar no seu orgulho, na sua relação com o dinheiro, na sua relação pervertida com a sexualidade. E eu não estou falando aqui para homoafetivos, não, né? Tem gente que fala assim, ó, a heterossexualidade encobre multidões de pecados, né? Ah, não, tem uns pecados aí, mas é só pornografia e tal. Não sou gay não, tá? Parece que você ser hétero encobre multidões de pecados na sua vida. E aí você pode fazer um monte de coisa que está tudo bem, né? Você fala, não, eu vou lá, depois eu confesso, está tudo bem. E eu posso continuar vivendo essa vida aqui e tudo mais. Meu irmão, aí de repente Jesus começa a tocar nisso, isso começa a te doer. A quaresma é um tempo em que Deus gosta de tocar nessas coisas na vida da gente. Por quê? Porque Ele quer te santificar. Santidade não é uma mensagem do passado. Santidade é uma mensagem do presente. E cada um de vocês pode viver uma vida santa, sendo quem você é. E cada um de vocês pode viver uma vida pervertida e pecadora, sendo quem você é. E isso se transforma em quem você é. Deixe as unhas de Jesus tocarem você hoje e curarem. Deixa isso doer na sua vida e transformar a sua existência e transformar quem você é. Amém? Não seja você um Judas, um traidor. Antes, se entregue àquilo que Jesus quer fazer em você. Então Jesus manda os seus discípulos prepararem a refeição pascal. Por quê? Porque para Ele é importante. Ele tinha algo importante para dizer para eles naquela ceia de Páscoa. Tinha uma coisa muito importante para ser dita ali. Era a última ceia. E Ele fala assim, olha, vai ter uma provisão. Vai lá, procura alguém. Essa pessoa vai
É engraçado que ele faz isso com o jumento também. Vai lá, desamarra um jumento, se o pessoal perguntar, fala assim, ó, o Senhor está precisando dele. E acontece exatamente assim, eles trazem um jumento. Agora Jesus chega aqui e fala, ó, prepara a festa da Páscoa. Aonde, Senhor? Ó, vocês vão chegar num lugar aí e vão perguntar, ó, aonde que o Senhor vai fazer a sua Páscoa? Alguém vai indicar um lugar e nós vamos para lá. Tudo na provisão de Deus. Mas para que Jesus está tão preocupado com a festa de Páscoa, né? Muitas vezes eu e você ficamos preocupados com isso. Por que é tão importante esses ramos? Por que é tão importante celebrar a Páscoa numa festa? Por que é tão importante celebrar Pentecoste? A igreja sobreviveu sem isso muitos anos. Pelo contrário, viu, irmão? Você que veio de uma igreja mais da reforma radical, batista, presbiteriana e tudo mais, saiba que essas igrejas abandonaram essas práticas muito recentemente na história da igreja. A igreja passou 2000 anos celebrando essas coisas, e aí de repente, há 100 anos atrás, as pessoas foram cortando, principalmente aqui no Brasil, que tinha uma perseguição muito forte da igreja católica contra os evangélicos. Né? Então os evangélicos assumiram aquele caixote fechado sem arte, pastor sem vestes, igreja sem formato de igreja, porque isso era uma imposição católica daquele tempo. Aí parece que os evangélicos assumiram, igual o cristão assumiu o nome de cristão lá atrás, falou, essa é a nossa identidade, então. Aí assumiu a feiura como se fosse a grande identidade. Meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Hoje nós somos livres para fazer uma liturgia bela. Os nossos pastores podem andar com vestes. As nossas igrejas podem estar cheias de artes. E se a gente tiver condição, um dia a gente vai fazer uma paróquia, uma arquitetura bonita, parecida com igreja. Um dia nós chega lá, né não? Amém. Quero isso. Mas olha, esses detalhes são importantes para Jesus. Jesus gosta disso. E ele fala, prepara essa festa, por favor. E quando eles preparam, eles entendem o porquê disso. Jesus vai fazer a última ceia. Ele fala, olha, eu queria muito tomar esse fruto da videira antes de tomá-lo na concretude daquilo que ele significa no reino de Deus. Né? E aí, Jesus institui ali a Santa Eucaristia. Que é a Eucaristia, como assim? Sim, caris, graça. Eucaristia, ação de graças. Ele institui ali um ato de ação de graça para que os seus discípulos pudessem celebrar. Pelo resto da eternidade, até que ele viesse. Pelo resto do mundo, deste século, até que Cristo voltasse. Eles iam celebrar, até que eles pudessem celebrar isso, sei lá, na eternidade. Mas até lá, a gente celebra isso que Jesus instituiu aqui. Comam e bebam. Isto é o meu sangue, eu não sei como você entende isso. Mas quando Jesus fala, isto é o meu sangue, eu não tenho coragem de ir contra a palavra dele e dizer, olha, tá, não é que é o seu sangue. Talvez isso represente o seu sangue. Isto é o meu corpo. Tá, Jesus está dizendo aqui que parece o corpo, né, e tal, porque tem um formatinho assim, mais fixo, né, mais firme e tal, e o sangue é mais líquido, e isso representa, e o vinho. Então vamos trocar isso aqui, vamos botar um suco de uva aí para não ficar muito escandaloso e tudo mais, né? Meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, isso é o meu corpo. Façam isso que eu estou fazendo aqui todas as vezes que vocês o comerem em memória de mim. Ele está falando de um pão específico. Tem gente que libera tudo assim, né? Ah, não, é qualquer pão. João, fala baixinho. Vale qualquer pão, qualquer pãozinho que você comer. Aí tem gente que já pega o Fandangos aí, a Fanta laranja, né? Nem a Fanta uva. Aí galera, o corpo de Cristo aí, quem quiser pode comer, passa pra galera. Meu irmão, nada contra, porque tem lugares no mundo que a bebida mais preciosa que tem lá é uma Coca-Cola e eles não têm vinho. Né? Em alguns países na África se celebra com a bebida mais preciosa para eles, que é a Coca-Cola. Né? Mas você não está lá, você está aqui, onde tem vinho, onde tem esses elementos que Cristo instituiu. Então celebremos com Ele. Para de ficar inventando moda, enchendo a paciência de Jesus. Olha, Jesus disse, isso é o meu corpo. Isso é uma coisa importante que vocês vão celebrar pro resto das suas vidas. E olha, eu vou te dizer que da cristandade toda, né? Você tem a igreja católica, você tem a igreja ortodoxa, tem os calvinistas, tem os presbiterianos ali, os reformados, os luteranos, os anglicanos. Gente, a cristandade inteira entende que isso aqui não é qualquer coisa. Isso é o corpo de Cristo.
E quando eu como desse pão e bebo desse cálice, eu não estou só anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Eu estou comendo do próprio Deus e me alimentando para a vida eterna. Tá? Um ou outro, que cresceu demais, inclusive, está dizendo, não, isso aqui é só uma representação e tal. Mas a maior parte da cristandade no mundo todo, e você deveria considerar isso, entende que isso é o corpo de Cristo. Isso é central aqui nesse momento, né? Senão isso não estava narrado nos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Jesus faz ali uma viagem no tempo. Você parou para imaginar isso? Ele está virando assim, ó, isso é o meu corpo que é dado por vós. Aquela era a primeira ceia e Jesus nem tinha morrido na cruz ainda. É como se ele entrasse numa máquina do tempo por meio daquele pão e daquele vinho, sobre o qual ele deu graças, entregou os seus discípulos. E naquele momento eles estão participando de algo que ainda vai acontecer. Assim como nós hoje, quando comemos do pão e do vinho, entramos nessa máquina do tempo. A gente pode tirar esse nome máquina do tempo e colocar o nome de eternidade, e você volta lá naquele sacrifício. Você volta lá na cruz do Calvário. Aquele sangue que foi derramado por você está sobre você, e você está se alimentando do corpo que foi entregue por você. Você está entendendo? Essa é a ideia. Dentro da história da salvação, a ceia não está colocada num ponto específico. A ceia é o todo. A ceia é como se a gente estivesse dando um passo para dentro da eternidade. E esse passo para dentro da eternidade nos faz comer do próprio Deus e experimentá-lo neste século em que vivemos, para que nós possamos, assim como Ele, viver para os nossos irmãos. Isso vai ser aprofundado aqui na liturgia da Quinta-feira Santa, onde vamos lavar os pés uns dos outros. Eu convido você desde já para participar disso junto com a gente, porque é uma liturgia maravilhosa e muito importante para nós cristãos. Mas Jesus institui isso ali. E faz essa viagem no tempo com eles, como fará com a gente aqui hoje. E parece que eles não entendem nada. Porque nesse mesmo dia ele tinha lavado os pés dos seus discípulos e dito assim, olha, eu sou o Senhor e Mestre, vocês concordam? Sim. Pois é, eu não vim para ser servido por vocês, eu vim para servir. Assim como eu lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E eu imagino que eles estavam lá lavando os pés uns dos outros, e aí surge um assunto assim, qual de nós é o maior? Porque assim, aí a gente lava o pé de quem é maior. Eu fico imaginando os caras discutindo, né? Judas já tinha dado no pé. Mas talvez Pedro dizendo, pô, Jesus mudou meu nome para Pedro e falou que a sua igreja estaria estabelecida sobre essa pedra. Aí que eu acho que eu sou maior. Aí talvez Mateus pensando, não, mas da perspectiva humana, que foi importante para ele me chamou, eu era um cobrador de impostos. Eu sei mexer com dinheiro, com tanta coisa e tudo mais. E aí, cada um vai apresentando suas justificativas, né? Talvez o André tenha dito assim, olha, eu era discípulo de João Batista, o profeta mais importante da história. E eu fui o primeiro discípulo de Jesus. Inclusive, Pedro só veio parar aqui porque eu preguei para ele. E aí eles começam a discutir entre si. Talvez o Zelote, o Simão, falou, olha, vocês podem até falar tudo isso, mas quando alguém estiver precisando de defesa, quem vai poder defender você sou eu. Porque eu sou um agente do Mossad aqui, do negócio de Israel, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei mexer com espada. Quando vocês precisarem de tudo, talvez eu seja o maior. E aí começa, não, mas o maior não sei o quê. Eu vi você falando outro dia. E aí começa aquela discussão triste, infeliz, diante daquilo que Jesus tinha acabado de dizer para eles. Olha, lavem os pés uns dos outros. Quanta gente hoje não está nessa preocupação? Quem é maior aqui? É o presbítero, o diácono, o bispo? Meu irmão, se há presbítero, diácono e bispo na sua igreja, agradeça, porque eles são servos de todos. E se eles não estão sendo, meu irmão, fuja desses ladrões. Porque eles estão roubando a glória de Deus. Eles estão usurpando aquilo que Cristo ensinou. Porque o maior no reino dos céus é aquele que é servo de todos. E eu vejo muita gente se tornando pastor, pastora, apóstolo, bispo,
presbítero para dizer às pessoas como elas devem honrar o pastor. E eu já vi pastor ficar assim, bicudo, chateado, porque chegou o seu aniversário e eles não foram suficientemente honrados pela igreja. Não, honraram lá o irmão e tal, e o pastor não recebeu nada. Fiquei chateado, aquela coisa toda. Aí cria-se uma cultura da honra para forçar os irmãos a honrarem os seus líderes, quando deveria ser o contrário. O maior aqui deve ser o servo de todos. Os pastores deveriam ouvir certos abusos e dizer: amém, Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou. Um pastor deveria se sentir honrado quando ele tem que lavar o vaso da igreja. Pegar aqueles irmãos que destrói o vaso, ir lá limpar ele, arrumar ele. Um pastor deveria se sentir honrado e não fazer como certo pastor que eu ouvi certa vez, que as irmãs fizeram uma escala e colocaram a esposa dele na escala para limpar o chão da igreja. Ele falou: nunca mais façam isso, que a minha esposa não lava chão de igreja. Ela é esposa do pastor, respeitem isso. Meu irmão, que vergonha para o reino de Deus. Nós fomos colocados para te servir, meu irmão. Se a gente não estiver te servindo, ai de nós. A gente foi colocado aqui para pregar o evangelho, e se a gente não estiver fazendo isso, ai de nós. Porque a gente vai chegar lá na frente, Jesus vai falar: olha, você não tem desculpa, isso estava escrito no evangelho e você não fez. E lógico, isso cai sobre vocês também, porque você como cristão, como filho de Deus, foi chamado para servir. E tem gente que fica até discutindo com essa lógica, né? Ah não, mas eu não quero ser o maior no reino dos céus, eu quero ser o menor mesmo. Eu deixo o pessoal me servir, né? Quando Jesus está simplesmente dizendo assim: cara, prestígio dentro do reino de Deus é serviço. Amor, o que é o amor? Amor é serviço. Serviço por gente que não merece ser servida. Eu já vi tanta gente reclamando. Nossa, a gente fica servindo certas pessoas. E aí, elas parecem que abusam do serviço da gente. Ah, não merece continuar sendo abençoada assim. Um dia leio o livro Justiça Generosa, do nosso irmão, que Deus o tenha, Tim Keller, né? Onde ele fala de uma irmã que está sendo assistida pela igreja, uma ação social, e aí ela some. E aí só quando a igreja está doando, ela aparece. Aí o pessoal fala: ó, vamos cortar o dela, porque assim, não está cumprindo a função. E ele: ué, mas vocês estão abençoando ela com cesta básica só para ela ficar na igreja? Isso virou o que agora? Isso não é assistência. Vocês estão manipulando essa irmã por meio da fome dela. Não, nós vamos continuar abençoando ela. A gente espera em Deus que ela entenda a importância de estar numa igreja, mas não é por conta disso. Se você constrange os irmãos a estarem na igreja por causa de uma escolinha de futebol, de uma assistência social, né, da cesta básica e tudo mais, meu irmão, você está perdendo o foco. Você está ali para servi-los. Taxinha trabalha com isso. Você cobra dos meninos de estar na igreja para poder participar do projeto? Não. Glória a Deus por isso. É claro, você os incentiva, mas essa não é a condição e essa nunca pode ser a sua condição. Quem é o maior é aquele que é servo de todos. É para isso que eu chamei vocês. E talvez esse seja o centro do evangelho de hoje. Porque Jesus está falando: olha, da perspectiva do reino de Deus, o maior é aquele que é servo de todos. E aí eu te pergunto, né? Mais uma vez, quem já está acostumado com essa narrativa vai ouvir de novo. O que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário, meu irmão? Ele estava servindo num nível o qual jamais, nenhum discípulo de Jesus jamais poderá servir a humanidade inteira como ele serviu ali na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. E por isso nós entendemos que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós entendemos a cruz de um modo que ninguém mais entende. Porque é muito fácil você inventar algum sentido ali para a cruz. Mas olha, nós entendemos a cruz da perspectiva do reino de Deus, da perspectiva que Jesus nos ensina. Alguns pontos talvez fiquem fora do lugar, mas você confia naquilo que ele está dizendo. Olha, aqui eu estou servindo.
Não há maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus irmãos. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E ali na cruz, Jesus está dando a sua vida pelas suas ovelhas. Você está entendendo? É isso que ele está fazendo ali. Ele está sendo o verdadeiro e bom pastor, entregando a sua vida pelos seus discípulos. De modo que, da perspectiva do reino de Deus, aquela cruz era nada mais, nada menos do que um trono. E por isso que está enfeitado aqui hoje. O lugar onde você serve, o lugar que te eleva de alguma forma da perspectiva do reino de Deus, é o serviço, que é amor. Tem gente que fala, eu amo muitas pessoas, mas não serve. Então não é amor, porque amor de verdade é serviço pelos outros. É na cruz que Jesus é elevado acima de todo principado, potestade, domínio, e de todo trono, e de todo nome que se possa nomear, não somente nesse século, mas também no vindouro. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que a leitura de 1 Coríntios hoje, está dizendo algo assim, olha, para os judeus que estão esperando o sinal, para os gregos que estão esperando aí uma sabedoria profunda, Jesus decepciona todo mundo. Porque a gente prega o Cristo crucificado e aí nenhum deles entende. Mas o Cristo crucificado, para nós que estamos sendo salvos, por aquele que deu a vida por nós na cruz, ele é a grande sabedoria de Deus, que destrói, que vira de cabeça para baixo a sabedoria humana. Ele é o grande sinal de Deus. Ele é o grande poder de Deus. Os judeus estão buscando poder? Pois é, eles nunca vão encontrar. Mas quando eles entenderem o sentido da cruz do Calvário, da perspectiva do reino, onde a cruz, na verdade, quando Jesus está servindo, ele está, na verdade, se sentando num trono diante da perspectiva do Pai eterno, aí eles vão entender que Jesus crucificado é o poder de Deus. Por isso que muita gente chega para mim e fala, pô Jaime, chega na quaresma, você usa essa cruz com Jesus crucificado, não é uma coisa meio escandalosa não, porque Jesus não está aí mais. Eu falei, é sério? Pensei que ele estava? Não, meu irmão, Jesus não está mais na cruz. Mas isso aqui é uma mensagem poderosíssima para quem a sabe enxergar. O problema é que muitos cristãos hoje não sabem enxergar o poder que existe na imagem, na mensagem, no cântico que mostra, que expõe, como Paulo expôs aos Gálatas, o Cristo e este crucificado. Isso aqui é o poder de Deus para a subversão de toda a sabedoria humana e de todos os poderes dessa terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele, na cruz, expôs ao desprezo e triunfou sobre todo principado e potestade, triunfando sobre eles na cruz. É ali que Jesus está sendo entronizado. E é engraçado porque você vai andando na narrativa do Evangelho e você encontra ali Jesus orando no Monte das Oliveiras, depois recebendo a traição de Pedro ali com um beijo, de Judas ali com um beijo. E ele fala com Pedro, né? Pedro fala, vou estar com você o tempo todo e tal. E ele fala com Pedro, velho, você vai me negar. O seu amor humano não fala muita coisa não. Só recebe o que eu estou te falando, Pedro. Eu já estou te dizendo há muito tempo que eu vou ter que morrer. Recebe isso de uma vez no seu coração, mesmo sem entender. Eu vou morrer por você, Pedro, só entenda. Pedro, eu orei por você, Pedro. Porque Satanás queria peneirar vocês como um trigo. E eu orei para que você não caísse em tentação, e Deus vai te guardar. E quando você se converter, ajuda os seus irmãos, Pedro. Aí Pedro, cara, ainda que eu tenha que morrer com você, eu vou para a cruz. Eu falei, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante. E aí, quando Jesus é preso e arrastado para a casa do sumo sacerdote, o que acontece? Batata. Exatamente o que Jesus tinha dito. Pedro fala, não neguei. Talvez até tivesse voltado às palavras de Cristo. Ele falou, não
estou negando, eu estou só cuidando aqui para poder observar isso aqui direito. Não é assim que você faz quando você peca? Eu não estou pecando, eu estou assim. Deus entende, eu na verdade não estou pecando, eu estou cuidando aqui do meu corpo, eu estou cuidando aqui de um sentimento que talvez se eu fizesse de outra forma, aí você começa a dar um monte de argumentos, né? Eu fico imaginando a cabeça de Pedro ali naquele dia. Aí alguém vira para ele e fala, não, a preservação da vida. Eu posso mentir aqui agora. Não, eu já vi você com ele. Que isso, mulher? Eu não sei do que você está falando. Aí 1 hora depois vem mais alguém e fala, você é Galileu, você estava com ele, eu tenho certeza. E o livro de Mateus diz que ele solta uns palavrão nessa hora. Tá doido, você sabe o que você está falando? E aí a Bíblia diz que da onde Jesus estava, no meio de uma multidão inteira, ele consegue bater o olho em Pedro. E Pedro se lembra de Jesus falando com ele. A caminhada para a paixão de Cristo, muitas vezes vai envolver traição e vai envolver negação também. E nós precisamos tomar essa caminhada junto com Jesus. Você está preparado para traições? Está preparado para negações? E caminhando com Jesus, você anda negando ele diante das pessoas? Tu é crente, né? Não, sou não, você é doido. Ou às vezes você nem é perguntado e responde, mas você faz o possível para não parecer. Para não misturar com Jesus e tal, o filme dele está muito queimado. Meu irmão, não tenha vergonha do evangelho, porque Cristo não se envergonha de você, por que você vai se envergonhar de Cristo? Ele morreu por nós, meu irmão. Você precisa se lembrar disso todos os dias. Pedro nega. Aí Jesus começa a ser zombado pelos guardas do templo, né? Profetiza aí quem te bateu. Depois ele é interrogado pelos mestres da lei. Fala, se você é o Cristo, nos diga. Pô, gente, vocês não vão acreditar. Aí ele é levado perante Pilatos e o povo começa a acusá-lo, e o povo todo, por isso que eu pus a igreja toda para falar isso, né? Encontramos esse homem subvertendo a nação, ele proíbe o pagamento de impostos a César, e ele se declara Cristo, que é o quê? Um rei. Você acha que tem um rei acima de você aqui, Pilatos? Porque se você passar pano para isso aqui, o César, você é inimigo de César. O outro evangelho fala exatamente isso, eles constrangem Pilatos dizendo que ele era inimigo de César se eles passassem o pano para Jesus. Aí, mas ele vem desde lá da Galileia. Ele fala, peraí, ele é Galileu? Manda para Herodes. Herodes está por aí. Herodes não está na Galileia, ele está aqui. Herodes não está na Judéia, ele está aqui hoje em Jerusalém. Manda ele para lá. Aí ele fica doido para Herodes dar um jeito. E naquele dia, por meio da zombaria a Jesus. E aos judeus, porque, enfim, tem gente que pensa que Pilatos é o cara todo bonzinho, né? Super moral. Não. Pilatos odiava os judeus. E ele estava zombando dos judeus. Inclusive na hora que ele coloca uma placa em cima da cruz de Jesus, dizendo Cristo, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ele está zombando dos judeus. Tanto que os judeus pedem assim, não coloca Rei dos Judeus. Fala assim que ele disse que é Rei dos Judeus. Falou, olha, eu digo o que eu digo e está feito. Né? O lance é, por que os apóstolos estão escrevendo o evangelho desse jeito? Por que eles não ocultam essas coisas? Porque naquela época não tinha essa coisa nossa assim, olha como ele sofreu, coitado e tal. Não, naquela época falar de sofrimento era mostrar a derrota. Mas por que eles estão expressando tão pesadamente a derrota? Mostrando como é que Jesus foi esbofeteado, chutado, interrogado, zombado. Por que eles estão fazendo isso? Eles colocam coroa de espinhos na cabeça dele. E os apóstolos fazem questão de mostrar isso nos evangelhos. E eles batem na cabeça deles, falam, olha aí, rei. E bota lá no palácio de Herodes, eles colocam em cima dele um manto, uma túnica, tipo isso aqui. Isso é uma túnica. Colocam em cima de Jesus, falam, rei dos judeus, e começa a bater. E vai zombando e manda ele de volta para Pilatos, porque ele não encontra nada, porque Jesus não fala nada. E chega em Pilatos de novo. Naquele dia eles se tornam amigos, porque eles eram inimigos até aquele dia. Herodes e Pilatos. E aí Pilatos fala, vocês estão pedindo demais. Eu vou pôr, aqui, vamos fazer um negócio. Eu vou pôr um assassino aqui, Quem que vocês preferem que a gente solta? E o povo ensandecido começa a gritar, solta Barrabás. Bom, mas ele é
ele praticou insurreição e assassinato. Gente, Pilatos está zombando do povo naquele dia. E mesmo assim, eles mandam soltar o Barrabás. Pilatos quer fazer exatamente o contrário do que aquele povo queria. Aí ele fala, poxa, a multidão está pesada aqui. Se eu ir contra a multidão, eu vou estar arrumando problema com César, porque o César vai querer entender por que esse povo está tão gritando aqui. É o seguinte, velho. Ó, tá na mão de vocês, hein? Vai lá, vou até lavar as minhas mãos. Ele empresta os soldados romanos para crucificarem Jesus. Jesus vai andando até o Calvário. Do lado dele, 2 ladrões. Como se não bastasse os soldados do templo, os romanos, todo mundo zombando dele. Até o cara que estava do lado dele sendo crucificado começa a zombar dele. Você não é o rei? Você não é o Messias? Desce daí. Salva todo mundo, salva você mesmo e salva a gente também, poxa. Cara, eu falo isso com dor no meu coração. Porque até aqueles caras que estavam recebendo uma sentença justa, zombam dele. Mas o outro soldado, com toda piedade, fala, olha, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma sentença. Olha, Jesus, tem misericórdia de mim quando você entrar no seu reino. Muitas vezes essa tem que ser a nossa perspectiva diante dele. Pai, Jesus, tem misericórdia de mim quando você entrar no seu reino. Por favor, eu sei que o teu reino vem, eu ainda não estou vendo, mas aquele ladrão, aquele provavelmente assassino na cruz, morrendo ao lado de Cristo, ele consegue ver o que muito crente não vê hoje. Esse cara crucificado aqui do meu lado é o rei. Ele é o rei sobre o universo, ele é rei sobre tudo. Por favor, tem piedade de mim quando você vier no seu reino. E Jesus ainda promete para ele, olha, quando eu vier, pode ficar tranquilo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Enquanto o povo zomba, e o povo vai falando, e um monte de coisa vai acontecendo. Os céus respondem aquilo. E nós temos uma série de respostas à crucificação de Jesus aqui no final, né? A natureza começa a responder. A criação e o templo começam a responder. O sistema religioso responde fazendo com que o véu se rasgue sozinho de cima a baixo. A natureza olha para aquela cena e se contrai. Os céus ficam escuros e houve trevas sobre a terra. Como se as trevas cobrissem novamente a face do abismo. Aquele que disse haja luz está morrendo, então os céus se escurecem. A reação de Jesus é bradar em alta voz. Antes já tendo bradado assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. E agora ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo pronto. Está na hora de descansar. Muitas vezes o que eu e você precisamos fazer é só entregar o nosso espírito. Para de ficar tentando se justificar para as pessoas. Entrega o espírito. Fala, Deus, está tudo nas tuas mãos, tá? Esse dia que eu vivi hoje, tão atarefado, tão cheio de coisa que eu não consigo nem entender. Tão cheio de incompreensões das pessoas. Pai, em tuas mãos eu entrego tudo isso. Está contigo, Deus. Esse casamento que está assim por um fio. Eu estou fazendo tudo que eu posso, mas eu não dou conta, porque eu não tenho forças humanas para realizar tudo isso. Pai, em tuas mãos, entrega junto com Jesus, em tuas mãos eu entrego. Está tudo contigo, Deus. Aqui eu entrego o meu espírito. E aí você tem a resposta do centurião romano. Ele vê tudo aquilo e diz, certamente esse homem é justo. Ele é o Filho de Deus, como diria no Evangelho de Marcos. Você tem a reação de uma multidão que fica assustada com aquela cena, sem entender, porque eu estava dizendo para crucificar, mas ele não está esbravejando palavrões igual os caras em volta dele. Ele está orando por nós e agora ele entregou o Espírito. Eu não consigo entender e eles começam a bater no seu peito e saem andando por aí. Ao verem Jesus morto. O centurião crê. O ladrão crê. Você tem só gentios crendo. Ou pecadores crendo. Os santos estão assim, ai meu Deus, que coisa, né? Graças a Deus estamos acabando com esse cara.
Você tem a reação dos discípulos e discípulas e do José de Arimateia, que tem piedade. Ah, mas é só o corpo. É só o corpo, né? Mas é o corpo do meu Senhor. Nada mais, nada menos do que isso. Que eu e você possamos apresentar hoje a mesma reação que aquele soldado diante da cruz de Cristo, dizendo verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Que ao longo dessa semana você experimente a realidade de um céu se fechando e tudo estando escuro. Na Sexta-feira Santa a gente celebra aqui o ofício de trevas, onde os discípulos vivenciam a experiência da morte de Cristo. A luz do mundo se apagou e tudo que eu tenho agora são pequenas velas de esperança, baseada nos textos proféticos, nas últimas palavras de Cristo na cruz, meditações sobre as 7 palavras da cruz. E cada um lê e apaga a sua vela até que tudo está apagado na igreja e a gente faz silêncio e volta para as nossas casas. Até que a gente volte no final do dia seguinte para fazer a liturgia das luzes. Acender uma vela, um círio pascal, que é a representação da presença de Cristo nos próximos 50 dias, até a Páscoa, né? O Pentecostes. E essa vela, o círio pascal, vai ficar aqui, representando isso. E cada um de vocês vai acender essa vela novamente. A vela da esperança na ressurreição. Por isso que é chamado sábado de aleluia, porque na madrugada desse sábado para o domingo, Cristo ressuscita. E de manhã nós estaremos aqui celebrando a ressurreição. Mas até lá, eu quero que você experimente esse ano a experiência das trevas, a experiência da morte. E saiba a importância disso da perspectiva do reino. É Cristo morrendo por você. É você morrendo com Cristo pelo seu próximo. Expressando a luz do mundo, o amor de Deus, o serviço de Cristo por todas as pessoas que têm o privilégio de ter um contato com Jesus através de você. A experiência da morte é importante, meu irmão. Você precisa passar por ela. Porque se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai frutificar. Ele precisa morrer para que a casca possa ser quebrada e dali nasça realmente uma nova criação. Deus abençoe você na prática dessa palavra hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.